Ministro Joaquim, Não. Vossa Excelência tem a palavra para retomarmos o julgamento, ou, na verdade, iniciarmos agora o voto do medida Né? cautelar na ação cautelar 1657. Presidente, a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário é medida excepcional que se justifica pela densa probabilidade de conhecimento e provimento do recurso extraordinário, ou então pelo inequívoco risco à própria efetividade do provimento jurisdicional final, que pode restar prejudicado ou inexequível se não forem tomadas medidas de cautela. Em especial, essa Corte assim tem definido os requisitos para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Eu cito aqui, por exemplo, o caso do ministro Celso, publicado na RTJ 174, 437, além das súmulas 634 e 635. Sem prejuízo de um profundo exame do caso, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário e sem me comprometer de forma alguma com as teses articuladas pelo requerente, eu reputo necessária a concessão da medida liminar pleiteada. Faço-o tão somente para preservar eventual resultado útil do processo, dado em razão do caráter capital da penalidade que foi aplicada à empresa, caso venha a ser confirmado o julgamento proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O recurso extraordinário ao qual se deseja atribuir efeito suspensivo foi admitido pelo Tribunal de Origem e, ao menos neste juízo inicial, possui as condições essenciais de viabilidade processual, ou seja, tempestividade e pré-questionamento explícito da matéria constitucional. Por outro lado, o perículo in mora é inequívoco. O artigo 2º, inciso 2º do Decreto-Lei 1593, dispõe que o não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória relativa a tributo administrado pela Secretaria da Receita acarreta o cancelamento do registro especial para a empresa fabricante de cigarros. O cancelamento do registro impede o exercício da atividade econômica lícita, que é um direito fundamental assegurado pela Constituição. Trata-se, assim, de medida de extrema gravidade e de abrangente repercussão, cujos efeitos são de difícil reversão. Com efeito, eu estimo que os danos patrimoniais advindos da paralisação de atividade econômica podem comprometer a própria existência da empresa, impedindo a retomada do exercício profissional e do exercício da chamada liberdade de comércio e indústria, se porventura o cancelamento do registro for revertido. É imprescindível, portanto, que a aplicação da medida seja cercada de excepcional cautela e das salvaguardas garantidas pelo sistema jurídico. Diante desse contexto, considero necessário garantir a efetividade da prestação jurisdicional até que a Corte possa examinar adequadamente o quadro delineado no recurso extraordinário. Por outro lado, eu entendo que a questão posta ao exame da Corte neste recurso extraordinário é marcada por inequívoca relevância constitucional, pois envolve a ponderação e possível calibração de uma linha histórica de orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, com a qual se afirma a invalidade da adoção de sanções políticas para coação ao cumprimento de obrigações tributárias. São representativas de tal linha de orientação as súmulas 70, 323 e 547 da Corte, bem como o recente acórdão proferido durante o julgamento do RE 413.782, relator ministro Marco Aurélio. Com efeito, o quadro que se delineia é complexo e não permite a aplicação linear da orientação da Corte. Por um lado, as vicissitudes e as idiosincrasias próprias do mercado da indústria do tabaco, que, segundo se alega, podem justificar o tratamento fiscal diferenciado e mais rigoroso, tanto por questões de saúde pública, ou seja, custeio dos serviços de profilaxia e tratamento das doenças causadas pelos produtos da indústria do tabaco, como de concorrência,
ou seja, a alta capilaridade da distribuição do produto no mercado e o elevado risco de sonegação. Há três pareceres abordando tais aspectos, um do professor José Afonso da Silva, um do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior e um do professor Humberto Ávila. Por outro lado, as alegações trazidas pela União são graves, pois dão conta da existência de indícios de contumaz sonegação e de desrespeito ao sistema tributário, que prejudicam não somente o erário, mas também a livre iniciativa e a concorrência quanto às demais empresas que atuam no setor. Tais aspectos da discussão de fundo, contudo, serão mais bem analisados por ocasião do julgamento do mérito do recurso extraordinário. Assim, senhor presidente, eu concedo a medida liminar, sob a reserva do que eu acabo de dizer, apenas para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela empresa contribuinte, para o fim específico de afastar temporariamente os efeitos do cancelamento do registro especial, se a única razão para tal cancelamento for, efetivamente, a situação de inadimplência prevista no artigo 2º, inciso 2º, do Decreto-Lei 1593. Esclareço que a atribuição de efeito suspensivo que ora se concede não tem por efeito impedir que a União exerça regularmente e com toda a amplitude a competência de fiscalização, lançamento e cobrança de tributos que a Constituição e o sistema tributário nacional lhe outorga. É como voto. Senhor presidente, se os demais ministros não se opuserem, como a questão foi suscitada ontem perante a turma, e eu também, no dia anterior, havia recebido simultaneamente os ilustres patronos de ambas as partes que expuseram largamente suas razões vis-à-vis, eu gostaria de pedir vista. Portanto, não havendo objeção, após o voto do relator que deferia o pedido, pediu vista o ministro César Peluso. Essas duas votos. Isso. Ministro Marco Aurélio. Ação direta 2747, requerente governador do Estado de Minas Gerais, requerido ministro do Estado da Fazenda, secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação do Distrito Federal e de todos os estados da Federação e gerente da Receita dos estados e do Distrito Federal. Presidente, esta ação direta de inconstitucionalidade me veio distribuída por substituição ante os deslocamentos ocorridos, considerada a presidência da Corte, artigo 38(1) do Regimento Interno. Eis como o Procurador-Geral da República sintetizou a espécie. Trata-se de ação direta com pedido de liminar proposta pelo governador do Estado de Minas Gerais, objetivando a declaração de constitucionalidade do convênio ICMS 51 de 2000, que estabelece disciplina relacionada com as operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor, por alegada ofensa aos artigos 155, parágrafo 2º, 7, A e B, e 12G, e 158, 4 da Constituição Federal da República. Eis o teor do ato normativo impugnado, e aí eu transcrevo para efeito de documentação, os colegas têm na bancada, creio. Argumenta demais que a sistemática adotada na cláusula 2ª do referido convênio causa uma redução de base de cálculo, a qual, nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar 2475, depende de convênio interestadual e de unanimidade dos votos das unidades federadas para sua aprovação. Assim, pelo fato do Estado de Minas não ter aceitado o convênio e tendo a referida norma sido recepcionada pela Constituição, haveria vício de forma
e violação do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12g da Constituição, que determina a lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais referentes ao ICMS serão concedidos ou revogados. No parecer da Procuradoria, conclui-se pelo não conhecimento da ação, tendo em conta a necessidade de examinar-se outros diplomas legais, a saber, Lei Complementar 2475, Lei 6.729, Decreto-Lei 406 e Convênio 133 de 97. Articula-se com o precedente desta Corte, revelado na ação direta de constitucionalidade 2122, e para a hipótese ultrapassada preliminar, sustenta-se o prejuízo da ação quanto ao parágrafo único da cláusula 2ª do Convênio ICMS 51 de 2000, em decorrência da superveniente alteração pelo Convênio ICMS 03 de 2001. Na parte em que conhecida a ação, propugna-se a improcedência ao relatório. O voto, a prejudicialidade da ação. O fato de o Estado de Minas Gerais haver aderido ao convênio, após dele ter dissentido, fazendo, mediante a subscrição do convênio ICMS 5 de 2003, publicado no Diário de 3 de fevereiro de 2003, não prejudica a análise dos parâmetros que continuaram em vigor à luz da Carta da República. Entendimento diverso acabaria por colocar no âmbito da manifestação de vontade do requerente a sequência ou não da própria ação direta de inconstitucionalidade. É sabido que não se tem no controle concentrado a aplicação das normas gerais relativas à desistência do pedido inicialmente formulado. Daí o acerto da manifestação do então Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, sobre a matéria ao consignar, e transcrevo. Digo a seguir, entremente surge, no caso, outro dado a ser analisado pelo plenário, e que, sob a minha ótica, leva ao não conhecimento da ação. Está-se diante do ataque pelo Estado de Minas Gerais de diploma que envolve as demais unidades federadas. Tem-se assentado que, assim sendo, indispensável é a demonstração da necessidade e utilidade do pedido formulado, presentes os interesses do Estado requerente. Pois bem, apreciando-se o Convênio 51 de 2000, tal como formalizado, nota-se nele a existência de uma cláusula, hoje, por sinal, já alterada, conforme visto acima, que implicou o afastamento por completo das normas nele existentes. A cláusula tinha o seguinte teor: as operações com os veículos que se destinem ou tenham origem no Estado de Minas Gerais, ou seja, se excluiu, né, da incidência essas operações. Vale dizer que, de maneira correta ou não, já que o convênio há de revelar a vontade de todas as unidades da Federação, previu-se de forma expressa, talvez mesmo tendo em conta a necessidade de disciplinar a matéria, a exclusão do Estado de Minas Gerais. Salvou-se a regência do tema, excluindo-se, porque mister contar-se no convênio, com o consenso unânime, a aplicabilidade às operações encetadas a partir do Estado de Minas Gerais, ou aquelas que viessem a tê-lo como destino. Pela cláusula de exclusão, o convênio deixou de contemplar conteúdo consideradas as operações que, em qualquer das pontas, início ou fim, envolvessem o requerente. O convênio mostrou-se neutro em relação ao Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual não se pode assentar no campo do interesse gênero, considerada a pertinência, né,
o atendimento ao pressuposto que legitima um Estado a atacar, no âmbito do controle concentrado, diploma emanado de Estado diverso ou da União. Ante tal entendimento, não conheço do pedido formulado, não conheço da ação na terminologia, né, do tribunal. A situação concreta é essa, né? No próprio convênio, né, talvez para ocorrer a adesão do Estado de Minas Gerais, foram afastadas as operações que tivessem origem no Estado de Minas Gerais ou como destino o Estado de Minas Gerais. Né? Portanto, Não estou Mas isso, admitindo. um convênio superveniente, não foi isso? E houve um convênio superveniente alterando parte, mas essa cláusula é uma cláusula linear, né? Certo. Né? E como nós temos, em se tratando de diploma que interessa a outros estados, nós temos sempre perquirido se há utilidade, necessidade de certo estado impugná-lo, né? Eu concluo que aqui Não esses há. predicados não se fazem Está presentes. certo, está certo. E por isso não conheço. Não, por isso é que não eu entendo que Tem o governador de Minas. o Estado não tem o conhecendo. interesse, Não né, conhecendo. Não conhecendo. sob o ângulo da pertinência, né, para atacar esse convênio. portanto, o eminente relator está assentando O não conhecimento, né? o não conhecimento da ação direta, tendo em vista que, no caso, haveria de se exigir a pertinência temática que não se demonstrou, que não se encontra presente. Ministro Marco Aurélio, apenas para entender, Vossa Excelência está afirmando que no convênio foi excluída a cláusula em que se cobraria, então, o Abrangência ICMS a ponto de pegar operações iniciadas ou destinadas ou que ao Estado. tivessem como destino o Estado de Minas Pois não. Gerais. Né? É. E como Talvez tenham requerente... lançado essa cláusula justamente para lograrem a adesão dele, né? Isso. Porque o convênio exige o concurso, né? Quais serão as repercussões dessa exclusão? É difícil né, verificar aqui. Bem, Ministro Brito, É benefício fiscal, né? Com o relator. Do qual se excluiu. De qualquer Não forma, conhecimento da e de ADI. qualquer forma, né? O Estado, se a premissa de meu voto foi equivocada, né? Se houver algum dado não considerado, ele tem os embargos declaratórios, né? Para ir demonstrar que realmente, né, há repercussões maiores em que pese a existência dessa Está cláusula. bem colocado. Mas de início não há. Foi a conclusão a que eu cheguei. Agora estou pronto, tenho Houve, voto, de qualquer vou forma, inclusive guardar o restante do voto. houve de qualquer forma, houve mudanças sucessivas no próprio convênio, né? Houve também. Como o voto, o acordo ficará sujeito a uma condição resolutiva. Ministro Joaquim Barbosa, Ou se houve depoimento pessoal à altura. ministro Peluso. Guarda isso aí, guarda isso aí. Para a hipótese ser suplantada esta preliminar. Aqui é um dispositivo numa alteração do convênio ICMS 5 de 2003, que expressamente inclui Minas Gerais no convênio. Fica o Estado de Minas Gerais incluído nas disposições contidas no convênio ICMS 51 de Aí 2000. já foi um convênio posterior que não está sendo atacado. Não, eu digo, mas que reforça a sua tese. Talvez já haja, presidente, talvez já haja até uma outra ADI, né, contra esse convênio que o incluiu. E que fica revogada a cláusula. Mas, de qualquer forma, eu vou guardar o restante do voto para esperar aí as consequências. Ministro Peluso. De acordo.
Ministro Celso. Ministro PT. De acordo. Eu também. Tribunal, portanto, por unanimidade, não conheceu da ação, assentando a não configuração da pertinência temática. Ministro Ricardo Lewandowski, ação direta 3574, Sergipe, requerente Procurador-Geral da República, requerido Governador do Estado de Sergipe e Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Pois não. Senhor presidente, trata-se de ação direta juizada pelo Procurador-Geral da República em atendimento à solicitação da Procuradoria da República do Estado de Sergipe, objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos itens 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei Complementar 2, de 12 de novembro de 1990, que dispõe sobre a organização do Ministério Público Estadual. Eis o teor dos dispositivos impugnados. Artigo 45. Os membros do Ministério Público são efetivos desde a posse, competindo-lhes, parágrafo 2º, para o efeito do disposto no artigo 117, inciso 2, letra E da Constituição Estadual, sem prejuízo do disposto na legislação eleitoral, o membro do Ministério Público poderá afastar-se para exercer 2. Cargo de ministro, secretário de Estado ou do Distrito Federal, secretário do município da capital. 3. Chefia de missão diplomática. Sustenta o requerente que a lei complementar, entre aspas, torna possível ao membro do Ministério Público do Estado de Sergipe exercer cargo de ministro ou de secretário de Estado e ou do Distrito Federal, ou de secretário do município da capital, ou chefe de missão diplomática, quando o legislador constituinte permitiu a acumulação de função pública somente com uma de magistrado. Alega ainda que a norma estadual impugnada viola diretamente o artigo 128, parágrafo 5º, 2d da Constituição Federal, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 2534, medida cautelar de Minas Gerais, relator ministro Maurício Correia, publicado no Diário da Justiça, número tal, assim emendada. Ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar, lei complementar do Estado de Minas Gerais, organização do parquê estadual, requisição de servidores públicos pelo Procurador-Geral, matéria da competência do governador, prerrogativas de foro, extensão aos membros inativos do Ministério Público, inadmissibilidade, filiação partidária, disputa e exercício de cargo eletivo, necessidade de licença prévia, afastamento para o desempenho de funções no Executivo Federal e Estadual. Aí no item 5º, que reproduzo da ementa, disse o seguinte: o afastamento de membro do parquê para exercer outra função pública viabiliza-se apenas nas hipóteses de ocupação de cargos na administração superior do próprio Ministério Público, inadmissibilidade da licença para o exercício dos cargos de ministro, secretário de Estado ou seu substituto imediato, medida cautelar deferida em parte. Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, nas informações prestadas por seu presidente, aduziu quanto segue. Efetivamente, a Lei Complementar Estadual número 2, de 12 de 11 de 90, em seu artigo 45, 2, parágrafo 2º, estabeleceu permissivo para o afastamento do membro do Ministério Público Estadual quando investido nos cargos de ministro, secretário de Estado e ou Distrito Federal, secretário do município da capital e chefia de missão diplomática. Certamente, o legislador infraconstitucional que elaborou e aprovou a norma em comento entendeu que a autonomia estadual não se subordinava ao estabelecido no artigo 128, parágrafo 5º, 2d da Constituição Federal, considerando o modelo revelado pelo mencionado dispositivo como invasão da competência estadual para disciplinar as funções de seu Ministério Público. O então governador de Sergipe, nas informações de folhas tais, afirmou que a lei estadual somente veio a regulamentar uma prática muito consagrada no serviço público, como com a salutar possibilidade de os diversos poderes constituídos contarem em seus lindes esporadicamente com a capacidade e o conhecimento jurídico dos que compõem o Ministério Público Estadual, tendo por supedâneo um direito supostamente adquirido por aqueles que, antes da Constituição Federal de 1988, já faziam parte de seus quadros, isto entre aspas. O advogado-geral da União, por sua vez, manifestando-se pela procedência do pedido, sustentou que, abro aspas,
Embora seja relevante o argumento de que os membros do Ministério Público, em virtude de sua capacidade e conhecimento, poderiam contribuir com a administração através do exercício de cargos superiores, tal hipótese não possui amparo no ordenamento jurídico. Ademais, o fato de existirem membros do parquê atuando como secretários de Estado em diversas unidades da Federação não é fundamento para se legitimar a prática reiterada de inconstitucionalidades, fecho aspas. Por fim, a Procuradoria-Geral da República, as folhas tais, opinou pela procedência do pedido formulado na inicial para que seja declarada a inconstitucionalidade dos itens 2º e 3º, ou 2 e 3, melhor dizendo, do parágrafo 2º, artigo 45, da Lei Complementar número 2/90 do Estado de Sergipe. Este é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, o voto é simples, dispenso-me de ler os dispositivos impugnados e digo o seguinte, dispenso-me novamente, evidentemente, porque já foram lidos. Sobre essa matéria, o Tribunal Pleno decidiu por unanimidade em sede cautelar na ADI 2534, de Minas Gerais, sendo relator o ministro Maurício Correia, entre aspas, que o afastamento de membro do parquê para exercer outra função pública viabiliza-se apenas nas hipóteses de ocupação de cargos na administração superior do próprio Ministério Público, acrescentando ser inadmissível a licença para o exercício dos cargos de ministro, secretário de Estado ou seu substituto imediato. Em seu voto, observou o relator da mencionada ADI, abro aspas, que a Carta de 1988 veda ao membro do parquê o exercício de qualquer outra função pública, ainda que em disponibilidade, salvo uma de magistério, fecho aspas, aduzindo, abro aspas novamente, que a abrangência da vedação torna induvidosa sua aplicação a todo e qualquer cargo público, por mais relevante que se afigure os de ministro e secretário de Estado. Verifico, com efeito, que o dispositivo impugnado viola o disposto no artigo 128, parágrafo 5º, 2d da Constituição Federal, que veda aos membros do Ministério Público, abro aspas, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, fecho aspas. Um caso semelhante, na ADI 2084, relator ministro Imar Galvão, o Tribunal Pleno, também por unanimidade, emprestou interpretação conforme a Constituição ao artigo 170, parágrafo único da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, para estabelecer que a expressão, abro aspas, o exercício de cargo ou função de confiança na administração superior, fecho aspas, pelo membro do parquê, seja entendida como referindo-se apenas à administração do próprio Ministério Público. De start, constato que os cargos de ministro, secretário de Estado ou do Distrito Federal, secretário de município da capital ou chefe de missão diplomática, enumerados nos dispositivos ora impugnados, não dizem respeito à administração do Ministério Público, ensejando, inclusive, se efetivamente exercidos, indesejável vínculo de subordinação de seus ocupantes com o Executivo, colocando em risco um dos mais importantes avanços da Constituição Federal de 1988, que é precisamente a autonomia do Ministério Público. Por fim, registro por oportuno que o artigo 29, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal facultou aos membros do Ministério Público admitidos antes da promulgação da nova Carta Magna a opção pelo regime anterior que não contemplava os impedimentos estabelecidos na nova ordem constitucional. Então, senhor presidente, pelo meu voto, e isto posto, julgo procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos itens 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei Complementar Estadual número 2, de 12 de novembro de 1990, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Sergipe. Julga procedente, portanto, ministro. Na linha do recentíssimo julgamento plenário, na semana passada, relator ministro Gilmar Mendes. Exatamente. Também a mesma questão, não é? O tribunal julgou procedente também a ação direta, unânime a decisão. Cuida-se de uma vedação explícita e que já constava da redação originária da Constituição, coincidindo com a mesma vedação que prevalece para os juízes, para os magistrados. O caso específico é a vocação universalista dos membros do Ministério Público do Sergipe, né? Quer dizer,
Integração, Houve ocupação época de que se cargos falava em São na Paulo da República dos Procuradores. né? Integração dos promotores. Muito se né? discutiu Não, mas isso em agora Sergipe por muito agora tempo. tem importância por causa das novas orientações que foram fixadas com base nisso pelo CNJ, Pelo que CNJ. multiplicou CNMP. nos últimos E CNMP. no CNMP, que multiplicou nos últimos dias mandados de segurança aqui. Por isso a fixação é importante. Eu acho que é importante. Vocação universal, ocupar cargos de diplomata. Lá sempre se discutiu isso e agora a oportunidade é ótima para se... Eu, pessoalmente, reconheço definir que de uma vez por todas que a é questão. valioso o acervo de contribuição que o membro do Ministério Público pode trazer e pode transmitir, digamos, à própria administração pública. Mas é preciso considerar hoje, quer dizer, o novo regime constitucional a que se submetem os membros da instituição. Ela foi extremamente valorizada, eu diria até, sem medo de errar, que foi a instituição que mais se enriqueceu ao longo do processo constituinte. O Ministério Público hoje é uma instituição, na verdade, indispensável, não é? Especialmente em termos de preservação de interesses sociais indisponíveis, e é preciso que esse novo estatuto constitucional que disciplina a atuação do MP e de seus membros seja considerado como tem sido considerado pela jurisprudência desta Corte. Não é? Haja vista não só o conteúdo do voto do eminente ministro relator, que destacou alguns aspectos nesse sentido, mas também o que se decidiu na própria semana passada a respeito da mesma questão. E o Ministério Público recebeu da Constituição um tratamento tão respeitoso a ponto de figurar entre as suas finalidades nada menos que a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ou seja, prestígio maior do que esse, impossível. Não é? Foi um avanço extraordinário dessa bela Constituição de 1988, nesse campo do prestígio ao Ministério Público. Que felizmente não vigia esta proibição, ao tempo em que a presidência da República foi buscar o ministro Celso de Mello como ponto Apoiado. de passagem a este tribunal. Bem lembrado, um rito de passagem Hein? que tanto ilustrou Exato. o eminente ministro e o habilitou a Isso é que chegar eu não faço aqui nenhum juízo de valor sobre essa vedação. como esse paradigma que tem sido. O importante é que a exigência de independência da atuação do Ministério Público é preservada pela atual disciplina constitucional. Isso que é fundamental. Portanto, creio que não há divergência. Depende Né? daquele Julgado procedente a ação. das discussões transitórias. Unânime. Ministro Joaquim Barbosa, ação direta 1423, requerente Procurador-Geral da República, requerido Governador do Estado de São Paulo e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Senhor presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o parágrafo 1º, contra o artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, números 1 e 2, e o artigo 2º da Lei Paulista 9.332, de 95, a qual modifica os critérios para o cálculo do valor adicionado para fins de distribuição municipal dos valores arrecadados com o ICMS incidentes nas operações de geração e distribuição de energia hidrelétrica. Os dispositivos legais impugnados têm o seguinte teor. Artigo 1º. Ficam acrescentados ao artigo 1º da Lei 3.201, de 1981, alterado pela Lei 8.510, de 93, os seguintes parágrafos 1º e 2º, renumerando-se os atuais parágrafos 1º e 2º para 3º e 4º, e o atual parágrafo 3º para o 5º. Parágrafo, complicação danada, né?
Parágrafo 1º. Para os efeitos do inciso 1, com referência às operações relativas à circulação de energia elétrica, entende-se como estabelecimento de usina elétrica as áreas compreendidas pelo reservatório de água destinada à geração de energia, barragem e suas comportas, vertedouro, condutos forçados, casa de máquinas e subestação elevatória. Parágrafo 2º. O valor adicionado relativo à usina hidrelétrica cujo estabelecimento ocupe território de mais de um município será atribuído nas condições e proporções a seguir indicadas. Primeiro, 50% ao município onde se localizarem a barragem e suas comportas, o vertedouro, os condutos forçados, a casa de máquinas e a estação elevatória. No caso de um ou alguns desses componentes se situarem em território de mais de um município, este percentual será dividido em tantas partes iguais quantos forem os municípios envolvidos, a cada qual atribuindo-se uma delas. 2. 50% aos demais municípios, proporcionalmente à área do reservatório, de acordo com o levantamento elaborado pela Secretaria de Energia. Sustenta o requerente que a modificação do critério de participação dos municípios paulistas no produto da arrecadação do ICMS ofende o disposto nos artigos 158, 4, parágrafo único e 1º e artigo 160 da Constituição. Diz o Procurador-Geral, na inicial, aspas, ao alterar o critério de participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, determinando que 50% do valor agregado relativo à geração de energia ficarão nos municípios onde ocorre o fato gerador e os outros 50% serão atribuídos aos municípios que tiverem áreas inundadas para a formação dos reservatórios das usinas, a Lei número 9.332 criou uma ficção, alargando o conceito de estabelecimento, de modo a abranger a usina e a área inundada pela formação do lago situado em território de outros municípios, onde não ocorre o fato gerador de ICMS. E prossegue o Procurador-Geral. E sabe-se que o fato gerador do ICMS é a produção e saída de energia elétrica. Há ofensa à Constituição Federal na medida em que a lei estadual pretende alterar o conceito de saída no sentido econômico, o fato gerador do ICMS, criando o conceito fictício de estabelecimento e violando a regra relativa à proporção do valor adicionado nas prestações de serviços realizadas nos territórios de cada município. Fecha aspas. Nas informações, o governador do Estado afirma que, aspas, os reservatórios de águas, as quedas d'água, a subestação elevadora próxima à central de geração e que transforma a energia dos alternadores à tensão de transmissão são partes do organismo gerador, qual seja a usina hidrelétrica. E concluiu que o aspecto espacial do fato gerador do ICMS na geração e distribuição de energia elétrica não se limita ao terminal em que se dá a saída física da carga, mas também engloba outros pontos do estabelecimento essenciais à produção. A Assembleia Legislativa do Estado, por seu turno, sustenta a impossibilidade de conhecimento da ação, dada a necessidade de exploração probatória das peculiaridades técnicas para que se fixe o conceito de estabelecimento para a geração e distribuição de energia. Quanto ao mérito, sustenta que, por se tratar de, aspas, imposto cuja competência é do Estado-membro, é lícito ao Estado de São Paulo editar normas sobre repartição de receitas, onde o conceito de estabelecimento produtor de energia elétrica para o fim de fixar o local de saída da mercadoria seja compreendido dessa forma, fecha aspas, abrangendo, portanto, a área do reservatório. Na defesa apresentada, o advogado-geral da União reitera as informações prestadas pelo governador e pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Destaca-se, na manifestação da Advocacia Geral da União, o entendimento de que a existência de outras normas impositoras da compensação
aos municípios que tenham tido parte do território inundado para a construção das usinas não afasta a obrigatoriedade da adequada repartição da receita gerada pela cobrança do ICMS. A aplicabilidade conjunta encontraria justificativa na diferença entre as índoles das transferências. Enquanto uma se funda em indenização, a outra decorre de determinação constitucional financeira. O Procurador-Geral da República opina pela procedência do pedido, reconhecendo a ofensa ao artigo 155, 12d e ao artigo 160, ambos da Constituição. Em suas palavras, aspas, não poderia, pois, o legislador ordinário, ante a rigidez do sistema tributário definido na Carta Magna, alargar o conceito de estabelecimento de modo a abranger a usina e a área inundada pela formação do lago situada em territórios de outros municípios, onde não ocorre a hipótese de incidência do ICMS, no caso, a circulação, ou, tecnicamente falando, a geração de energia elétrica. Fecha aspas. Por ocasião do julgamento da medida cautelar, este plenário suspendeu a eficácia da lei em exame. O acórdão ficou assim emendado. Eu cito apenas para registro. A Corte também deliberou sobre o requerimento apresentado pelo governador de São Paulo para depósito das quantias controvertidas, indeferindo-o. Novo requerimento foi apresentado ulteriormente. É o relatório, senhor presidente. Voto, Vossa Excelência. Nos termos do artigo 158, inciso 4º, parágrafo único 1 da Constituição, a participação dos municípios em 3/4 de 25% do produto arrecadado com a cobrança de ICMS deve ser calculada, aspas, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. Fecha aspas. O conceito de valor adicionado, por sua vez, deve ser definido em lei complementar, como determina o artigo 161, inciso 1º da Constituição. Atualmente, esse conceito é determinado pelo artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal número 63 de 90. Assim, conquanto os Estados federados tenham competência para legislar concorrentemente sobre matéria financeira, a legislação local destinada a dar concreção à partilha da receita arrecadada nos termos do artigo 58.4, não deverá dispor sobre a conceituação e definição legal da expressão valor adicionado. Contrariamente ao disposto no artigo 161.1, a Lei Estadual número 9.332 opta por metodologia e critérios próprios para a repartição das receitas previstas no artigo 158, 4, parágrafo único 1 da Constituição. Tais critérios manifestam-se na fórmula que determina o cálculo do valor adicionado na operação de geração e distribuição de energia elétrica com base em frações fixas relativas aos territórios em que se encontram dois tipos de instalações de uma mesma usina hidrelétrica, quais sejam o reservatório de água e as demais instalações. Transcrevo alguns precedentes do Pleno sobre a matéria. Aspas. Hidrelétrica cujo reservatório de água se estende por diversos municípios. Ato do secretário da Fazenda que dividiu a receita do ICMS devida aos municípios pelo valor adicionado apurado de modo proporcional às áreas comprometidas dos municípios alegados. Inconstitucionalidade formal do ato normativo estadual que disciplina o valor adicionado, matéria reservada à Lei Complementar Federal. Este precedente é o do RE 253.906, relatora ministra Ellen Grace. Também cito a DIN 3.262, relator ministro Carlos Brito. E ainda, na mesma linha, a DIN 2.728, relator ministro Maurício Correia. Ante o exposto, senhor presidente, eu julgo procedente esta ação direta
confirmando, portanto, a medida cautelar já concedida, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 9.332, de 95, do Estado de São Paulo. É como O voto. relator julga procedente a ação? Não, não há divergência. Portanto, decisão unânime no termo de voto. Seria conveniente, considerada a medida cautelar, comunicar-se formalmente ao Tribunal de Justiça, porque nós determinamos a suspensão prejudicial de uma outra ação direta em Sim. curso perante aquela Dando corte. ciência, portanto, ao Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. A decisão para o Tribunal Federal. Ou talvez... exatamente. A não ser que lá o objeto seja um pouco mais amplo, mas ficou suspenso. É a mesma coisa. Ministra Carmen Lúcia. Ação direta 1109, requerente governador do Estado de Tocantins, requerido Assembleia Legislativa Tocantins. Que o governador do Estado do Tocantins questiona a Lei 104, deixa eu achar, do Estado do Tocantins, que é conversão de uma medida provisória 69, pela qual, deixa eu só achar, só um minuto, pela qual foi estabelecido que naquele Estado se aplicaria a norma, as legislações de Goiás, após dispõe a Lei 104, de 1989, do Estado do Tocantins, que a aplicação da legislação do Estado de Goiás no Estado do Tocantins após a promulgação da Constituição Estadual de Tocantins. Além que nada de constitucional, nasceu da conversão da medida provisória 69, de 89, expedida pelo governador do Estado do Tocantins, que, como se sabe, tem a atribuição, dentre outras, de expedir medida provisória, que a encaminhou à Assembleia Legislativa em 17 de novembro daquele ano de 89 para as providências legislativas. E um mês depois, em 18 de dezembro do mesmo ano, deu-se a conversão daquela medida provisória na lei ora questionada. No artigo 1º, a Lei 104 de Tocantins estabelece: com exceção da legislação que define e implementa a política de pessoal do Estado e das normas regulamentadoras baixadas pelo poder competente deste Estado, a legislação do Estado de Goiás continuará a ser aplicada no Estado do Tocantins, no que couber, após a promulgação da Constituição Estadual. O artigo 2º daquele diploma legal apenas determina a sua vigência imediata. O autor, que é o governador do Estado, argumenta que se teria afrontado os artigos 1º e 25 da Constituição da República, pois se teria determinado, aspas, a continuidade da aplicabilidade da legislação ordinária do Estado de Goiás ao Estado de Tocantins, mesmo após a promulgação de sua Constituição. Afirma ele, autorizou-se, como se possível fosse, a Assembleia Legislativa Goiana legislar para o Tocantins. A Assembleia Legislativa do Tocantins prestou informações solicitadas pelo então ministro relator, Sepúlveda Pertence, sustentando que a lei questionada, A, nasceu do próprio Poder Executivo por meio da medida provisória 69 de 89, e B, foi elaborada no cumprimento do artigo 13, parágrafo 6º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, que determinou a aplicação do mesmo modelo de transição institucional e legislativa que fora utilizado na experiência de criação do Estado do Mato Grosso do Sul. O advogado-geral da União, que registra o estranhamento quanto aos argumentos trazidos na petição inicial, pois o arrazoado esboçado, demonstrador do precedente do Mato Grosso, conduz-se no sentido contrário ao objeto do pedido ao final formulado na presente ação, opina no sentido da improcedência da ação. Não vislumbra ele nenhuma mácula, portanto, naquela legislação. O parecer do Procurador-Geral da República, por sua vez, também é no sentido da improcedência da ação, ao argumento de que a aplicação temporária da legislação goiana no âmbito do Estado do Tocantins, autorizada pela respectiva Assembleia Legislativa, decorre do fato de que, antes do desmembramento constitucional, a área do território do Tocantins fazia parte do Estado de Goiás. E acrescenta, a aplicação das normas deste Estado tinha o objetivo apenas de permitir a transição e possibilitar a dinâmica das instituições do Tocantins, pelo que não haveria quebrantamento do princípio da autonomia estadual. Opina, portanto, pela improcedência da ação.
É o relatório, senhor presidente. E o voto? A Assembleia Legislativa de Tocantins estabeleceu esta norma de conversão nos termos seguintes. Vou reler. Com exceção da legislação que define e implementa a política de pessoal do Estado e das normas regulamentadoras baixadas pelo poder competente deste Estado, a legislação do Estado de Goiás continuará a ser aplicada no Estado do Tocantins no que couber, apenas após a promulgação da Constituição Estadual. O que se argue como inconstitucional na presente ação decorreria de que, afirma o governador daquele Estado, mesmo após a promulgação da Carta Estadual, tornou-se imperativa a observância da legislação goiana, é dizer, aplica-se em determinada unidade da Federação a legislação de outro ente público. Há que se explicitar, portanto, que se tem na espécie pela peculiaridade da situação. O artigo 13 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República estabeleceu: é criado o Estado do Tocantins pelo desmembramento da área descrita neste artigo, dando-se sua instalação no 46º dia após a eleição prevista no parágrafo 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 1989. A descrição da configuração geográfica do novo Estado da Federação deixa patenteado que se formou o novo ente federado pelo desmembramento de parte do Estado de Goiás, sendo a sua área, basicamente, tomada do que antes era território deste. A instituição de um novo ente federado depende, como é certo, de um arcabouço legislativo que não está a seu dispor de imediato. A elaboração de novas leis depende de um tempo, pelo que se tem a recepção... Desculpe, o ministro pertence, estou citando literalmente aqui. Estou recepcionado. Ah, bom, então... da legislação do ente de que se solta e a partir do qual se forma o novo. Esse fenômeno de constituir-se a legislação do ente originário, fonte do direito do ente derivado, é comum não apenas quando da criação de pessoas estaduais, mas também em relação a municípios criados e até mesmo em estados nacionais, tal como se deu no Brasil quando de sua independência. É a lição de Marcelo Cerqueira ao analisar a matéria. Aspas, para Bobbio, são duas as razões fundamentais que historicamente fazem a afluência das normas. A primeira considera que um ordenamento não nasce no deserto, e sim numa sociedade civil, sobre a qual se forma um dado ordenamento jurídico, com leis e normas de vários gêneros, morais, sociais, religiosas, usuais, consuetudinárias, regras convencionais e assim por diante. O novo ordenamento que surge não elimina nunca completamente as estratificações normativas que o precederam. Parte daquelas regras vem a fazer parte, através de um reconhecimento expresso ou tácito, do novo ordenamento, o qual, deste modo, surge até mesmo limitado pelos ordenamentos precedentes. Esse processo de formação de um ordenamento através de absorção de um direito preexistente e da criação de um direito novo pode ser chamado também de recepção num primeiro momento e, a partir desta recepção, absorção num segundo momento. O Constituinte Brasileiro de 1988 decidiu, relativamente à criação do Estado de Tocantins, valer-se exatamente dessa situação, a qual, de resto, era de utilização metódica em outras passagens históricas, nas quais se deram criações de novos entes da Federação Brasileira. Por isso é que, no parágrafo 6º do artigo 13 do ato das disposições constitucionais transitórias, se preceituou: aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tocantins, no que couber, as normas legais disciplinadoras da divisão do Estado de Mato Grosso, observado o disposto no artigo 234 da Constituição. Este artigo simplesmente proíbe a União de assumir dívidas com pessoal. A experiência precedente a que fez remissão o Constituinte de 88, havida quando da divisão do Estado do Mato Grosso, por força do que se deu origem ao Estado do Mato Grosso do Sul em 1977, foi invocado pelo autor da ação a demonstrar o seu conhecimento das razões jurídicas e políticas que determinaram a adoção dos termos da norma do parágrafo 6º do artigo 13, supratranscrita, e a sua aplicação. As normas legais disciplinadoras da divisão do Estado do Mato Grosso, que têm pertinência com a espécie ora examinada, são as que se contêm na Lei Complementar número 31 de 77, em cujo artigo 40 constava: aplicar-se-á no Estado do Mato Grosso do Sul a legislação em vigor do Estado do Mato Grosso, a data da vigência desta lei, até que leis ou decretos-leis expedidos nos termos do artigo 7º a substituam. Afirmam, tanto o autor, quanto o advogado-geral da União, quanto o procurador-geral da República, que a remissão do Constituinte de 1988 ao caso precedente do Estado do Mato Grosso do Sul legitima o comportamento do governador e da Assembleia Legislativa de Tocantins naquele ano de 1989, com fundamento na norma constitucional antes transcrita.
Observa o autor que teria havido afronta ao princípio da autonomia estadual, porque, mesmo após a promulgação da Carta Estadual, tornou-se imperativa a observância da legislação goiana, é dizer, aplica-se em determinada unidade da federação a legislação de outro ente público. O artigo 1º da Lei número 104, do Tocantins, como eu já li, preceitua que a legislação do Estado de Goiás continuará a ser aplicada no Estado do Tocantins no que couber, após a promulgação da Constituição Estadual. Portanto, a lei agora analisada não torna obrigatória, mas apenas possível de ser aplicada ao Estado do Tocantins no que couber a legislação goiana. Logo, a legislação goiana não seria aplicada imperativamente, mas apenas naquilo que se fizesse necessário, possível e pertinente durante o processo de consolidação do direito estadual do Tocantins, até que esse Estado decidisse, no exercício de sua autonomia, que tanto não mais seria preciso ou cabível. Também não é verdadeira a afirmativa de que, aspas, autorizou-se, pela lei em questão, a Assembleia Legislativa Goiana a legislar para o Tocantins. O Estado de Goiás não estaria legislando para Tocantins. O que se contém na norma questionada é que a legislação goiana, quer dizer, a que é elaborada pelo Estado de Goiás para suas instituições, poderia ser aproveitada e aplicada pelo Estado de Tocantins no que couber. Goiás legisla para si e Tocantins aproveita-se no que couber aquela legislação até a consolidação da sua legislação. E quem define o que é cabível é exatamente o Estado do Tocantins, no exercício de sua autonomia, nos termos do artigo 25 da Constituição Brasileira. Qualquer ilação relativa à imperatividade da legislação goiana ao Estado do Tocantins ou à carência legislativa neste não decorre da lei em exame, senão que a dinâmica das instituições muito novas do ente federado criado. Desculpa pelo doente. Não considero, portanto, macular-se a Lei 104, de 89, do Estado do Tocantins, de qualquer eiva que pudesse comprometer a sua validade ou deixá-la despojada do fundamento constitucional devido, por ter sido produzida num momento e para um tempo em que se consolidava aquele ente estadual em sua institucionalização. Ademais, foi o Poder Legislativo Estadual do Tocantins mesmo que deliberou no sentido de adotar, no que couber, aquilo que o Estado de Goiás fizesse para si, desde que não se atingisse a autonomia administrativa do novo Estado. Daí a exceptuação de matérias que não poderiam se submeter ao regramento goiano. O fundamento constitucional para a prática, a saber, o artigo 13, e em especial o seu parágrafo 6º, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, foi atendido em sua plenitude, donde o que me parece é a ausência de vício a contaminar a norma. E nada há a comprometer a competência autônoma do Estado do Tocantins, que poderá revogar a lei quando assim entender conveniente, exatamente no exercício da autonomia que lhe é assegurada por aquele artigo 25 da Constituição da República. Pelo exposto, estou votando no sentido de julgar improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. A eminente relatora, portanto, julga improcedente. É que a lei questionada permite a interpretação de que leis goianas posteriores à implantação do Estado de Tocantins nele seriam aplicadas. Aí me parece que efetivamente se viola a autonomia legislativa do Estado. Não tenho dúvida da validade da lei. Após a Constituição do Estado de Sim, até a sua vigência. Isso aí porque aí o que ela está adotando como sua uma legislação goiana. Agora, o que eu creio não pode a lei estadual é determinar que futuras leis de um Estado serão consideradas leis em Tocantins. É preciso, então, o que eu interpretei, ministro, era no seguinte: no que couber, não é o cabimento apenas em termos de matéria, mas de tempo. Poderá ser entendido como algo não conflitante com a Constituição do Estado. Só que após a Constituição do Estado, essa tomada de empréstimo... É porque a Constituição, para elaborar a Constituição do Estado do Tocantins, tinha tempo. Federal, já mais de uma vez. E a tendência foi esta. Um caso muito
se repetiu muitas vezes no tribunal foi com relação aos famigerados 84% do IPC do Plano Collor I. A legislação, já então implantado o Distrito Federal Autônomo, incluída a sua Câmara Legislativa, Eu anotei isso até se então. adotava a legislação de pessoal da União, Pessoal está excluído, né? Aqui não mas conta. até aquele momento. Eu anotei isso né? aqui também. Até aquele então. momento é válido. Posteriormente, Mas não é o caso, porque aqui... Não, mas eu interpretei exatamente assim. Mas aqui ele diz, Só a legislação após a data existente. da Constituição. Mas, olha, após a nós promulgação temos da que Constituição. pensar Então, na interpretação que pode ser dada na origem. sim, Esse, no que couber, eu creio aí que após a data... então, talvez fosse o Camila, caso de a gente caminhar por dar uma interpretação conforme. É que, exato, Que era a minha é segunda que- opção aqui. É que certamente havia norma da lei de criação ou da própria Assembleia Constituinte mandando adotar, enquanto não se votasse a emenda à Constituição do novo Estado, a legislação do Estado-mãe. Ministro, mas aí, como era um Esta Estado lei novo, vem isso dizendo não funcionaria que a aqui. aplicação continuaria após a Constituição. Sim. Agora, o que eu acho necessário dizer é que não legitima a aplicação de leis goianas posteriores à sim. Constituição. Sim. Porque aí seria um voo cego. Sim. Não, aí seria um voo cheque em legislativo branco. Seria demitir-se da autonomia. Demitir-se da autonomia, o que não é boa, possível. Em favor dele. Então, a minha segunda opção, que era de dar uma interpretação conforme, declarar, neste caso, como uma interpretação conforme que, como está posto, há de se interpretar para garantir a autonomia que as leis vigentes até aquela data e Seriam que fossem, atraídas. a não ser ressalva feita, A legislação foi a legislação anterior. Anterior. onde leia-se, né? Atinge a legislação. A legislação à anterior data do da própria Estado lei. continuasse a aplicar. Da Sim. própria lei questionada. Não é? Sim. Sim. Então, nós daríamos só a interpretação interpretação conforme, conforme. porque como o Estado era muito novo, a Constituição realmente poderia ser promulgada e foi imediatamente. Complicar mais. Eles já legislaram. Era até a minha segunda opção aqui. Ajusta-se aqui às necessidades da fase de transição, tão somente. Emergencial. O Quando que, é essa linha? É antiga, né? De 1994. o que fez o Estado Mas de Tocantins... eu tive o cuidado, presidente, de verificar ela continua em vigor. Este é o perigo. Ah, tá. O que fez o Estado do Tocantins foi, diante de um vácuo legislativo inevitável, Não, atraiu aí não foi- para o seu território. Aí não foi o Estado. Aí o ato das disposições constitucionais, É. quando criou, já disse que aplicaria o mesmo modelo do Mato Grosso, que foi esse. Sim, eu digo, mas essa lei aqui, Essa ela, lei veio- no pressuposto de vácuo legislativo, próprio do período de transição, porque vai chamou um tempo. para o Estado uma legislação... Com base no parágrafo 6º do uma artigo legislação 13, goiana. que mandava Em verdade, esse tipo de disposição deveria constar do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Constituição do de Tocantins. Seria tecnicamente correto, Mas perfeito. eu acho que com, Mas- a sugestão do ministro Pertence, de que dá-se interpretação no sentido de julgá-la válida desde que essa legislação seja anterior, sem nenhum problema. no pressuposto de que está se recebendo uma legislação conhecida e não uma legislação futura com qualquer conteúdo. Seria uma aventura legislativa. Portanto, Bem, belo voto. Presidente, eu reajusto, então, para que seja considerada válida constitucionalmente, com a interpretação no sentido de que a legislação, onde está escrito, julga parcialmente procedente, portanto. Parcialmente procedente. exatamente. Que a normas, que a referência constante do artigo Sim. 1º se aplica apenas Leis goianas anteriores. Onde está que a legislação do Estado de Goiás continuará a ser aplicada, a legislação anterior à vigência. Só se aplica
legislação goiana anterior. Anterior. Onde está? A legislação goiana é a legislação anterior. Leia-se a E o legislação anterior. fundamento de validade de toda essa legislação goiana é a lei do Estado de Tocantins. Quer dizer, o fundamento de validade é a lei do Estado de Tocantins. Então, não está se abrindo mão da autonomia política. Não, até quem fez a lei, quem pode revogá-la é o Estado de Tocantins, que continua podendo. Portanto, julgada parcialmente procedente a ação, nós temos o voto do relator. Ministro Ricardo Lewandowski, ação direta 1275, requerente governador do Estado de São Paulo, requerido à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pois não. 1275, não é? Presidente, trata-se de ação direta com pedido de medida liminar proposta pelo governador do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 103, 4, 5 da Constituição da República, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.080, de 17 de fevereiro de 1995. O requerente alega ocorrência de violação ao disposto nos artigos 2º, 61, parágrafo 1º, 2e e 167, 2 da Constituição de 1988. A lei impugnada apresenta o seguinte teor. É curta essa lei, eu me permito reproduzi-la oralmente. Artigo 1º, fica criado o Conselho Estadual de Controle e Fiscalização do Sangue, COFISAN, órgão auxiliar da Secretaria de Estado da Saúde, que tem por competência o controle e a fiscalização da coleta, do armazenamento, do transporte, da guarda, do processamento e da transfusão do sangue e seus derivados, objetivando a redução de doenças e outros agravos por ele transmitidos. Artigo 2º, o Conselho Estadual de Controle e Fiscalização do Sangue terá sua composição e organização fixadas por regulamento, garantindo a participação de representantes da comunidade, entidades e prestadores de serviços da área de saúde, além do poder público, observado que dispõe o artigo 226 da Constituição do Estado de São Paulo. Artigo 3º, compete à Secretaria de Estado da Saúde regulamentar a presente lei no prazo de 90 dias, contados a partir de sua vigência, cujas normas necessárias à execução prescreverão também sobre as penas cabíveis que serão sempre revertidas às ações e serviços de sangue. Artigo 4º, as despesas oriundas da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria da Secretaria de Estado da Saúde. Parágrafo único, se necessário, por falta de recursos disponíveis no orçamento fiscal, o Poder Executivo poderá abrir crédito suplementar, condicionado à aprovação do Poder Legislativo. Finalmente, o artigo 5º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. O governador do Estado de São Paulo afirma tratar-se de proposição legislativa de iniciativa parlamentar, por meio do qual foi criado o Conselho Estadual de Controle e Fiscalização do Sangue, COFISAN, órgão auxiliar da Secretaria da Saúde, com competência para controlar e fiscalizar a coleta, armazenamento, transporte, guarda, processamento e transfusão do sangue e seus derivados. Alega que, abro aspas, a criação de órgãos na administração pública centralizada e descentralizada envolve matéria compreendida no campo das atribuições inerentes à função administrativa, cujo exercício pressupõe a competência implícita do chefe do Executivo para, em caráter privativo, deflagrar o competente processo legislativo, fecho aspas. Aduz ainda que, abro aspas, a falta de rigidez constitucional da propositura ora atacada não se limita ao aspecto formal, mas também abrange o próprio mérito, na medida em que implica em violação do princípio da separação dos poderes e funções do Estado, fecho aspas. De acordo com o governador, abro aspas novamente, por força desse postulado republicano, nenhum conteúdo normativo ordinário pode ensejar que as regras concernentes à estruturação do aparato administrativo fujam ao controle do Poder Executivo, que tem a função primordial de administrar, e lhe sejam impostas em desconformidade com seus planos, critérios e disponibilidades, fecho aspas. Sustenta também, abro aspas novamente, que o órgão colegiado ali instituído desconsidera a experiência administrativa concreta,
além de ignorar que já existe, no âmbito da Secretaria da Saúde, a Hemorrede, Rede Estadual de Hematologia e Hemoterapia, constituída precisamente para desenvolver e coordenar as ações governamentais nessas especialidades, fecho aspas. Alega, por fim, que a lei em questão, abro aspas, gera inquestionável aumento da despesa pública, sem, contudo, indicar de forma adequada os correspondentes recursos orçamentários disponíveis e próprios para atender aos novos encargos, fecho aspas. Solicitadas informações, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo as prestou, oportunidade em que sustentou a inexistência do vício de iniciativa, tendo em conta que se trata de matéria voltada à saúde, em que não se aplicaria o princípio da reserva de iniciativa ao Executivo. Afirmou ainda que, abro aspas, a despesa pública suportada com este Conselho está dentro da previsão orçamentária, não constituindo ônus suplementar, fecho aspas. Em julgamento datado de 20/9/95, o plenário do Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido liminar para suspender até decisão final da ação a eficácia da lei impugnada em acórdão assim emendado. E aí a emenda alude exatamente a vício formal, vício de iniciativa, porquanto a iniciativa seria privativa do chefe do Executivo. Dispenso-me, então, com a devida vênia, de ler toda a emenda. A Advocacia Geral da União ratificou os argumentos expendidos pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, requerendo seja declarada a improcedência da ADI. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, em parecer de folhas tais, manifestou-se pela procedência da presente ADI nos seguintes termos. Eu transcrevo os trechos fundamentais, num longo parecer da Procuradoria, mas eu vou destacar apenas alguns itens deste longo parecer. Item 8º. É remansada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a questão específica da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo no tocante a leis que criem, estruturem órgãos da administração pública, como se verifica na decisão por unanimidade da Corte na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 2417, relator o excelentíssimo senhor ministro Maurício Correia, e abaixo vem transcrita também uma longa ementa. Outro trecho que eu pinço do parecer da PGR é o item 10, em que se diz assim: é igualmente pacífico o entendimento da Corte acerca da observância obrigatória pelos Estados dos parâmetros do processo legislativo federal, bem como de sua inquestionável repercussão sobre a separação dos poderes. E salto, então, para o item 12 do parecer, e que diz o seguinte: insuscetível de dúvida se revela também a jurisprudência quanto à impossibilidade de se realizar despesas ou assumir obrigações que excedam os créditos orçamentários adicionais. E passo, então, ao seguinte, que consigno ainda no relatório. As folhas tais, o ministro Carlos Veloso, então relator, determinou que o autor se manifestasse a respeito da vigência dos atos impugnados. Diante disso, o Estado de São Paulo informou que foi editada a Lei Estadual 10.936/2001, que instituiu e regulamenta o sistema de sangue e componentes derivados do Estado de São Paulo, mas afirma que a mesma não teve qualquer repercussão sobre a vigência da impugnada Lei 9.080 e, portanto, pede o seguimento da presente ADI para que seja julgado procedente o pedido. Este é o relatório, senhor presidente. O voto é simples, é o seguinte: entendo que a Lei Estadual Paulista 9.080, de iniciativa parlamentar, ao criar o Conselho Estadual de Controle e Fiscalização do Sangue, COFISAN, importou em ofensa direta ao texto constitucional. Com efeito, deve ser reconhecido o vício de forma da lei impugnada, uma vez que a afronta ao dispositivo constitucional que estabelece ser de iniciativa privativa do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, a criação e extinção de órgãos da administração pública. Refiro-me nesse aspecto ao disposto no artigo 61, parágrafo 1º, 2e da Constituição de 1988, o qual se aplica tendo em conta o princípio de simetria aos Estados-membros. A Lei 9.080, de 95, do Estado de São Paulo, de iniciativa parlamentar, ao criar o Conselho Estadual de Controle e Fiscalização do Sangue, órgão auxiliar da Secretaria de Estado da Saúde, entidade, portanto, da estrutura da administração pública direta, não atendeu ao comando constitucional que estabelece ser de iniciativa, ser a iniciativa de projeto de lei privativa, ou do projeto de lei privativa do chefe do Poder Executivo, no caso, o governador do Estado. Pertinente, portanto, o parecer da Procuradoria-Geral da República ao trazer à colação reiterada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a questão específica da iniciativa do chefe do Poder Executivo no tocante a leis que criem, estruturem órgãos da administração pública.
propósito do tema, merece ser citadas as seguintes decisões proferidas recentemente. Transcrevo aqui uma longa ementa de um acórdão do ministro Eros Grau, na ADI 1144, outra também do mesmo relator, da ADI 2750, menciono ainda a ADI 2719, relator ministro Carlos Veloso, 2720, relator ministro Sepúlveda Pertence, ADI 352, medida cautelar do eminente ministro Celso de Mello. Ademais, digo eu, não colhe o argumento trazido aos autos pela Assembleia Legislativa de que, por tratar-se de matéria afeta à saúde, poder-se-ia admitir excepcionalmente a iniciativa parlamentar de projeto de lei que disponha sobre a criação, estruturação e atribuição de órgãos do Executivo. É que as normas constitucionais referentes à iniciativa de projeto de lei dessa espécie não admitem mitigação da forma pretendida, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, o que torna, portanto, insubsistente tal alegação. Acresce ainda que não houve qualquer previsão no diploma legal impugnado quanto às receitas necessárias para cobrir as despesas com a criação e a manutenção do órgão em comento. Então, senhor presidente, com essas considerações, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República para reconhecer que se revela formalmente inconstitucional a Lei Estadual Paulista 9.080, considerada pacífica jurisprudência da Corte na matéria. E, portanto, meu voto é no sentido de julgar procedente essa ação direta para declarar a inconstitucionalidade da mencionada Lei 9.080 de 95. É como voto. Portanto, o eminente relator julga procedente. Não há divergência. É toda a lei, não foi Toda a lei, que cria, naturalmente, esse órgão. esse órgão de controle de sangue e fiscalização. Um voto curto, porém nada anêmico, viu? É, porque não, é que há precedentes. Foi substancioso. Muitos precedentes. Eu agradeço a menção de Vossa Excelência. Em fim de expediente, né? Ministro Lewandowski. Ação direta 1278, Santa Catarina, requerente governador do Estado de Santa Catarina, requerido Assembleia Legislativa do Estado. Nada anêmico. Criou sangue aqui. Senhor presidente, esta é também uma matéria que reputo relativamente simples. Trata-se de uma ação direta com pedido de medida liminar ajuizada pelo governador do Estado de Santa Catarina com fundamento dos artigos 102.1a e 103.5 da Constituição Federal, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 1179, de 21 de dezembro de 94, que, entre aspas, dispõe sobre o beneficiamento do leite de cabra e da outras providências. Eis o teor da lei estadual impugnada. Eu distribuí a Vossas Excelências um novo relatório em que entendi por bem transcrever integralmente a lei para melhor compreensão de Vossas Excelências, mas é uma lei longa, são 32 artigos. Eu peço vênia para dispensar-me de lê-la. Ela trata basicamente sobre a produção e beneficiamento do leite de cabra e seus derivados em condições artesanais. Só vale para as cabras de Santa Pois é. Catarina. Então, presidente, Certamente não será uma questão de lana caprina. Muito bem, ministro. Zé, aqui, presidente, o autor sustenta, em síntese, violação ao artigo 24.12, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, visto que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde, cabendo, no entanto, à União o estabelecimento de normas gerais. Nesse contexto, o Estado de Santa Catarina, ao legislar acerca do beneficiamento da produção do leite de cabra, deveria ter observado as normas gerais de produção de leite previstas na legislação federal, previstas em algumas leis aqui específicas, mas, sobretudo, no decreto 30.691 de 52, que trago aqui, que tem praticamente 1.000 artigos, 954 artigos. Alega ainda contrariedade ao decreto exatamente mencionado, uma vez que a lei impugnada, além de estabelecer grau diferente para o aquecimento do leite de cabra, prevê a sua comercialização ainda congelado, o que poderia prejudicar as qualidades físico-químicas e sanitárias do produto. Forma a existência do veto geral, veto total apresentado pelo Poder Executivo, em face do projeto de lei, iniciativa da Casa Legislativa do Estado, que deu origem à lei impugnada. Eu lembro aqui que o plenário do Supremo Tribunal Federal, há muito tempo atrás,
tenho até receio de trazer a colação à data, mas, por votação unânime, indeferiu o pedido de medida liminar, reconhecendo que a competência para legislar sobre proteção e defesa da saúde é concorrente, inciso 12 do artigo 24 da Constituição Federal. Então, vieram as informações do presidente da Assembleia Legislativa, que mantém ou defende a constitucionalidade da lei impugnada, nos termos que transcrevo no voto. O advogado-geral da União, então eminente Geraldo Magela da Cruz Quintão, que chegou a ocupar depois o cargo de ministro da Defesa, manifestou-se preliminarmente pela extinção do processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 267(6) do CPC, pois a alegada ofensa à lei maior estaria inserida na Lei Estadual 1179, de 94, que depende do cotejo com diversos atos legais federais. No mérito, opinou pela improcedência do pedido. O Procurador-Geral da República, o doutor Geraldo Brindeiro, também opinou pela improcedência do pedido de inconstitucionalidade, num longo e substancioso voto. O autor, instado a manifestar-se, informou que a lei permanece em vigor, e esse é o relatório, senhor presidente. Voto. Presidente, eu anoto inicialmente que o governador tem evidente legitimidade ativa de causa, depois afasto a preliminar suscitada pelo advogado-geral da União, de que o exame da constitucionalidade da lei impugnada passaria pelo cotejo de diversos atos normativos federais. Eu afasto essa preliminar porque eu entendo que a ação direta está basicamente fundamentada em eventual usurpação da competência da União Federal para legislar de forma geral sobre determinada matéria. E eu entendo que cabe ao tribunal examinar os limites da competência concorrente de que dispõem os Estados, conforme reiterado o entendimento desta Corte, e cito diversos julgados da Casa. No presente caso, senhor presidente, a Lei Estadual 1179, de 94, que se impugna nessa presente ação direta, trata especificamente do beneficiamento do leite de cabra, prevendo quanto ao piso, leite de cabra em condições artesanais, diga-se, não é? Prevendo quanto ao piso térmico para o processo de pasteurização, gradação superior em apenas 1 grau centígrado ao previsto no Decreto Federal 30.691, silenciando no tocante à manutenção do leite em grande volume sob agitação mecânica lenta e aparelhagem própria, de que trata a legislação federal. O artigo 517 do Decreto 30.691 de 52, digo eu aqui, nota e rodapé, prevê como piso de 62 a 65 graus centígrados para o processo de pasteurização, enquanto o artigo 5º da lei impugnada prevê de 63 a 65 graus centígrados. Eu invoco aqui o artigo 24 da Constituição, que diz que, em matéria de defesa da saúde, compete aos Estados legislar concorrentemente, restringindo-se a competência da União apenas à edição de normas gerais. Trago aqui um trecho de um pronunciamento do eminente ministro Marco Aurélio, que foi o relator da medida liminar, que diz o seguinte: a competência concorrente não compele os Estados a edição de diplomas legais, repetindo literalmente o que, porventura, se contém na legislação federal. A simples circunstância de a lei local prever graduação centígrada superior quanto ao piso em 1 grau, bem observado por Sua Excelência, que percebeu bem qual é a questão-chave dessa DI, então, o fato de prever a graduação centígrada superior em apenas 1 grau daquela prevista em lei federal, bem como silenciado tocante à manutenção do leite em grande volume sob agitação mecânica e aparelhagem própria, não é de molde a dizer-se da invasão da competência atribuída também à União. O mesmo se diga a respeito do estado em que é negociado o produto congelado, o que, segundo as razões apresentadas, provoca rompimento das embalagens, isto é, pelo manuseio e atrito dentro de refrigeradores ou câmaras frigoríficas. Isso é que disse o ministro Marco Aurélio. Trago depois aqui a colação, a ementa do acórdão em que o Pleno do Tribunal afastou o pedido de medida liminar, seguindo exatamente esse raciocínio do eminente ministro Marco Aurélio,
E digo aqui, em resumo, que a lei estadual ela foi editada para atender uma manifesta necessidade local e de relevante interesse social de estimular-se a produção e beneficiamento do leite de cabra, visto que determinadas pessoas, sobretudo crianças, são alérgicas a outros tipos de leite por conta do incipiente volume produzido, em regra por pequenos produtores, restaria inviabilizado o beneficiamento do produto por meios industriais de pasteurização complexos. O método de pasteurização previsto no artigo 5º da lei consiste, como os senhores, vossas excelências têm no relatório, no aquecimento do leite de cabra a de 63 a 65 graus centígrados. E, aliás, esse método, digo aqui no meu voto, ademais, encontra amparo no parecer do CNPC, Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos da Embrapa, ligado ao Ministério da Agricultura. É realmente uma questão de lana caprina, como disse o eminente ministro Celso, né? Acresce ainda que a lei impugnada segue exatamente o mesmo modo de várias leis e atos administrativos de outros estados que dispõem sobre a produção e o beneficiamento de leite de cabra, inclusive no tocante ao processo de pasteurização lenta, como, por exemplo, a dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Cito aqui, nota de rodapé, as leis correspondentes. Ressalte-se mais que o artigo 1º da Constituição Federal afirma como postulado basilar que o Estado brasileiro encontre-se organizado sob uma forma federativa. Nesse sentido, na ADI 3.645, sendo relatora a ministra Ellen Grace, tive a oportunidade de observar que, no âmbito da competência concorrente, previsto no artigo 24 da Carta Magna, cada vez mais vemos esvaziada a competência dos Estados de legislar supletivamente, porque a União, quando legisla, esgota o assunto, não se limitando a editar apenas normas gerais. Aliás, o exemplo que trago é esse calhamaço aqui de quase 1000 artigos para regulamentar esse assunto. E, senhor presidente, pelo meu voto, então, julgo improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. Eminente relator, julgo improcedente a ação. Eu creio que não há divergência. Também acho que, para votar contra, teríamos que tirar leite de pedra. O que é impossível. Parabéns. Portanto, julgada improcedente a ação nos termos do voto do relator, e eu, portanto, declaro encerrada a sessão. E confirmado. Nós vimos que tem um problema de modulação para não pegar leite de